Bom, a condenação do ex-jogador Daniel Alves repercutiu em todo o mundo. E sobre esse assunto eu converso com Ana Cláudia Rui Cardia, que é professora de Direito Internacional da Universidade Mackenzie. Muito obrigada por abrir um espaço para falar com a gente, professora. Obrigada a você, Lilian. Muito obrigada. Eu queria começar repercutindo essa condenação. Ele ficou muito abaixo, né? Ficou muito menos do que foi o pedido pela vítima, pela defesa da vítima. Como é que você explica, professor, essa questão? Perfeito. A condenação do Daniel Alves, ela se deu em 4 anos e 6 meses de prisão, e a promotoria, ela havia solicitado inicialmente, havia pedido inicialmente que ela fosse de 9 anos, né? Lembrando que a lei espanhola, ela previa até um máximo de 12 anos. Mas a condenação, ela ficou ali, foi dada, né, pela juíza espanhola pela metade do prazo que foi inicialmente pedido pela promotoria, considerando que o Daniel Alves havia feito uma transferência de um montante inicial que demonstrava ali uma boa intenção do jogador, no caso, né, de reparar o dano causado à vítima. Então esse foi esse foi o teor da decisão, no sentido de atenuar essa pena, não para 9 anos como pedido pela promotoria, mas para 4 anos e 6 meses. Considerando essa decisão, os advogados de defesa da vítima disseram ali, né, os advogados de acusação, perdão, da vítima, afirmaram que iriam entrar com um recurso para que esse período fosse aumentado, mas também a defesa do Daniel Alves também disse que iria, né, interpor um recurso para que esse prazo e para que essa condenação não se efetivasse, né? Então há ali discussões dos dois lados, sem dúvida, mas a decisão da juíza não considerou o estado de embriaguez do Daniel Alves, mas sim a intenção dele de buscar reparar sob um ponto de vista pecuniário. É isso que eu ia te perguntar, doutor, em relação a esse pagamento antecipado, existe similaridade na lei brasileira e também em relação a essa questão da embriaguez? A lei espanhola, ela traz como uma possível atenuante para crimes dessa ordem de agressão sexual o fato de a pessoa ela ter uma embriaguez contumaz ou um uso de entorpecentes de maneira contumaz, né? Então esse foi um argumento utilizado pela defesa do Daniel Alves durante a audiência, mas que de fato a juíza não considerou, porque não se houve ali prova de que o Daniel Alves era uma pessoa que bebia de maneira contumaz, né, de uma maneira ali contínua, tinha algum problema de alcoolismo, mas sim que estava alcoolizado no momento dos acontecimentos, né? Então, no Brasil a gente não tem essa atenuante, não há essa atenuante aqui no caso, e tampouco por uma situação ali de fazer um depósito inicial para que se garanta ali ou se resguarde, em certa medida, algum tipo de reparação à vítima, né? O direito brasileiro não traz esse permissivo no Código Penal para crimes semelhantes ao praticado por ele na Europa, na Espanha. Ou seja, a impressão que fica é que lá quem estuprar alguém e tiver um pouco mais de poder financeiro não fica preso tanto tempo quanto quem não tem esse poder aquisitivo. Essa é uma discussão bastante importante também nesse caso, e sem dúvida alguma levanta e suscita essa preocupação. Agora, professora, em relação ao tempo que Daniel Alves já está preso, 13 meses, esse tempo já vai ser abatido da pena? Quanto tempo efetivamente ele vai ficar preso, detido, na tua opinião e na tua análise? Ainda há possibilidade de interposição de recurso pelas duas partes, de maneira em que essa condenação ela não é, portanto, definitiva, né? Mas, sem dúvida alguma, o prazo em que ele esteve preso preventivamente vai ser sim contado no caso, né, de uma definição de pena para fins de abatimento de pena. Até mesmo na Espanha, e para esse crime específico, há a possibilidade de o crime ser, de haver ali, o crime, não, desculpa, de a pena ser, né, modificada no sentido de cumprimento dela após o cumprimento de 1/3 da pena que foi aplicada, e claro, após o trânsito em julgado dessa decisão. O que importa e dizer é que se for realmente efetivado um prazo de 4 anos e 6 meses, 1/3 dessa pena vai ser já muito provavelmente cumprido pelo próprio Daniel Alves, como ele já esteve preso preventivamente. Entendi. Agora, mesmo com essa insatisfação em relação à vítima, essa decisão é histórica na Espanha. Já aconteceu algo semelhante na história, no judiciário espanhol? Como é que você vê, sobre o termo da lei,
esse tipo de decisão condenando um ex-jogador? A Espanha, ela tem uma lei bastante recente relacionada ao crime de agressão sexual, né? Então, houve uma alteração recente na lei espanhola, considerando justamente outros acontecimentos anteriores à edição dessa norma, que envolveram, inclusive, estupros e agressões sexuais de maneira coletiva. Então, houve um clamor muito grande na Espanha para que houvesse uma modificação legislativa, que de fato houve, que hoje, inclusive, é muito mais rigorosa em questões considerando até mesmo a ausência de consentimento, ou seja, não há que se falar em consentimento, né? É muito mais rígida nesse sentido, trazendo uma proteção efetiva das mulheres que são vítimas e, inclusive, considerando a voz das mulheres também, a importância da voz das mulheres que são vítimas no caso de estupro e agressão sexual. Então, a Espanha, ela tem essa lei recente e esse seria também, ele é também um caso bastante paradigmático e essa decisão é sim celebrada na Espanha por todas as defensoras dos direitos das mulheres que são vítimas de agressão sexual e estupro. Então, é uma decisão sim paradigmática. É claro que ainda vai se defender, discutir uma questão da pena, né, do prazo, enfim, mas em termos materiais, ela é realmente uma decisão bastante relevante, pois ela consagra esse direito das mulheres que são vítimas de agressão sexual. E uma última questão, professora. O nome da vítima, durante muito tempo, ficou sob sigilo, foi mantido sob sigilo e só foi divulgado porque a mãe do Daniel Alves decidiu divulgar. O que isso significa? Ela infringiu algum tipo de lei? Ela pode sofrer algum tipo de penalidade por ter exposto a vítima? No caso da exposição feita pela mãe do Daniel Alves, de fato, houve sim uma violação da lei espanhola, porque se percebeu durante todo o processo que não somente a mídia espanhola, mas também a mídia internacional, até a mesma mídia brasileira, né, foi muito responsável no sentido de não expor a vítima, né? Quando a gente fala sobre a exposição de vítimas de estupro e agressão sexual, perceba-se que já há uma revitimização, ou seja, a mulher ela já foi vítima daquele crime e essa exposição muitas vezes pode, né, trazer outras consequências graves de natureza física, psíquica, que são desnecessárias diante do que já ocorreu. Então, nesse caso, sim, a atitude da mãe do Daniel Alves ela foi atentatória, a própria lei que impede essa exposição. Se percebeu isso também durante a audiência, né, em que ela teve toda a sua proteção mesmo, ela foi protegida, né, durante todo o tempo, até mesmo quando ela prestou o depoimento dela, ela não teve contato com o próprio Daniel Alves, não foi permitida também uma exposição dela, ou seja, né, todo esse cuidado não pode ser perdido, independentemente de ser a mãe do Daniel Alves ou de qualquer outra pessoa.